Pedro Albuquerque. Boa noite a todos. O meu nome é Pedro Albuquerque, eu sou membro da Iniciativa Liberal. Fui desafiado pelo GCL de Lisboa para moderar o presente debate relativo à imigração. Comigo tenho, em primeiro lugar, a Ana Martins, que é vice-presidente do partido, responsável pela direção do ILAB. Ah, é investigadora, tem um mestrado por Oxford em política, em ciências políticas e relações internacionais. Do outro lado tenho o Pedro Pires Viana, também assessor do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal na Assembleia da República, com mestrado pela Universidade de Leiden em Direito Internacional Europeu. E estes são os nossos convidados que contam hoje para este debate. Nesse sentido, vamos começar a falar da imigração, que é claramente um tema que, apesar de ter andado escondido nos últimos anos, começa a ser cada vez mais muito presente, quer na Europa, quer em Portugal. É um tema muito polarizado, que tem sido capturado por certas franjas políticas e que, no nosso entender, e acho que muitos da iniciativa liberal concordarão comigo, é um tema que precisa ser abordado, precisa ser analisado com cuidado, bom senso e sempre com a defesa do liberalismo. Nesse sentido, eu vou passar já a palavra para a Ana Martins, para dar-nos esta primeira abordagem política sobre a imigração e como é que nós conseguimos colmatar o conceito de proteção e de controle de fronteiras ou não com a liberdade individual e o conceito clássico do laissez-faire, laissez-passer do liberalismo. Ana, por favor. Estás com o microfone desligado. Pensava que não podia desmutar. Muito obrigada, Pedro. Antes de mais, boa noite a todos e um agradecimento especial ao GCL de Lisboa pelo convite, em particular ao João Graça, que se lembrou de mim para falar deste tema. Gostaria mesmo de começar por felicitar o GCL por ter tomado a iniciativa peço desculpa, não sei se estou com lag deste lado, se estiver avisem, por ter tomado a iniciativa de organizar esta conversa, porque de facto parece-me que parte do problema que nós temos atualmente com o crescimento da extrema-direita é que este tema tornou-se um tema tabu. Ao não se ter uma conversa devidamente com a devida complexidade e nuance que o tema tem, tendo em conta que, claramente, seja por que razão for, se é ou não consequência do discurso de direita ou não, de extrema-direita, aliás, a verdade é que tem havido uma preocupação crescente de parte da população com este tema, e, portanto, não se falar não resolve, não afasta preconceitos e nem se deve assumir que a preocupação com o tema da imigração é um erro, aliás, assumir que a preocupação com o tema da imigração só pode ter a ver com preconceitos, com racismo, com xenofobia. Há razões legítimas para estar preocupado, para haver preocupações com a imigração que devem ser discutidas com factos, com dados, com argumentos, para as pessoas sentirem que, de facto, se estão preocupadas com o tema, conhecerem as soluções e votarem nos governantes e representantes que as irão preconizar. E aqui é mesmo importante, eu quero mesmo destacar este ponto por uma razão, é que o debate sobre a imigração não é só importante se nós quisermos também, se estamos preocupados com o crescimento da extrema-direita, e eu sei que há uma tese segundo a qual falar do tema só favorece a extrema-direita, e já podemos ir aí. A questão é, vai mais fundo, porque ao não falarmos de certos temas, porque automaticamente se assume o pior da pessoa que traz o tema à discussão, nós estamos a dizer às pessoas que basicamente que os seus governantes, os seus representantes eleitos, a imprensa que tem uma enorme influência na formação da opinião pública, não estão disponíveis para discutir temas que para eles, pelos vistos, são decisivos nas suas escolhas políticas. E isso tem um efeito de erosão na confiança nas instituições democráticas. Se nós não temos, se nós começamos a ter desconforto, pudor em discutir certos temas, e no fundo também temos algum preconceito sobre
a pessoa que quer discutir o tema, no fundo estamos a contribuir para o tipo, estamos aí sim a tirar achas para a fogueira daquilo que alimenta o crescimento da extrema-direita, que é não confiar, é no fundo um discurso anti-elite, um discurso anti-institucional que compromete as instituições, estamos a contribuir para o seu enfraquecimento. Portanto, quero mesmo destacar a importância de termos um debate aberto sobre este tema. E agora, com isto, vou já dar resposta àquela preocupação que é, não, mas segundo estudos indicam, isto só favorece, falar do tema só favorece a extrema-direita, e não, os partidos moderados não ganham nada com isso. Muito bem, então mesmo que isso seja verdade, também parece que não falar do assunto não esteja a resolver o problema, por um lado. Por outro lado, mesmo que os partidos moderados não ganhem com isso, se calhar também não perdem com isso. E se calhar todos temos a ganhar, enquanto sociedade, em ter uma conversa sobre aquilo que efetivamente está a preocupar cada vez mais parte da população. Pronto. Com isto, passo então já para dar parcialmente resposta à tua questão, Pedro, que sei que nós vamos ramificar aqui nos próximos minutos para não consumir já muito tempo inicialmente. Eu diria que, do ponto de vista liberal, não está em questão sim ou não a imigração. Para nós é um claro sim. Onde, por exemplo, uma certa esquerda há um problema com imigrantes com dinheiro, com uma certa direita há problemas com imigrantes sem dinheiro, que vêm à procura de uma vida melhor. Nós não temos problemas nem com um nem com outros. Aliás, a perspectiva liberal é uma perspectiva globalista, que favorece a globalização, que aprecia o pluralismo, que inclusivamente tende a valorizar as sociedades diversificadas, culturalmente ricas, que aprecia a figura do imigrante como emblemática de um espírito de ir à luta, de enfrentar desafios, muitas vezes ir em busca de uma vida melhor para um sítio onde não se conhece a língua, a cultura, e estarem dispostos a isso. Portanto, são pessoas que tendem a ser admiradas do ponto de vista liberal, e portanto não há qualquer questão com a valorização da imigração, por princípio e por razões económicas, mas fundamentalmente por princípio. Isto é importante deixar claro. A questão é, e é importante colocar, é em que condições, porque todos os partidos, nós vivemos em Estados de Direito e tem que haver regras, certo? Pronto. De cidadania, de residência, para as pessoas poderem exercer os seus direitos, para eles serem reconhecidos perante o Estado, portanto, por todas essas razões. Portanto, é fundamental termos uma discussão sobre as condições em que a imigração acontece. E com isto, passo a palavra, porque eu sei que o Pedro o Pedro Petis, vai-nos falar sobre o quadro legal que temos e, portanto, eu deixo por aqui, fico neste ponto e depois Sim, retomamos. exatamente. Passo agora ao Pedro, que tem acompanhado esta temática. E então, Pedro, o que é que podes falar-nos sobre o atual sistema e as regras, o estado de arte sobre a questão da imigração? Sim, eu renovo, antes de mais, obrigado, e renovo também o que a Ana referiu no início da sua intervenção. De facto, é um tema controverso, mas que deve ser discutido e tem de ser discutido politicamente. E penso que isso hoje ainda não foi referido. Ainda hoje temos dois factos: temos uma notícia, o Diário de Notícias, relativamente aos estudantes estrangeiros que entram em Portugal, não conseguem um agendamento em tempo útil, e temos também uma declaração oficial do Governo relativamente à extinção do CEF e às consequências que daí originaram. E eu ia começar com uma breve cronologia do que, no meu entender, são as alterações que foram feitas à lei, essencialmente pela esquerda, pelo PS, pelos partidos da esquerda, e que começam em 2017. Em 2017, nós temos uma alteração do Bloco de Esquerda, que basicamente permitiu, que é aliás referida no nosso programa eleitoral, e que passou a permitir a regularização em Portugal com uma mera promessa de contrato de trabalho. Este projeto de lei, esta iniciativa legislativa, já na altura em que foi apresentada, é a Lei 59 de 2017, já foi sujeita a parecer negativo por parte do CEF, nomeadamente por causa da garantia que a pessoa tem meios de subsistência suficientes para salvaguardar a sua estada em Portugal. No entanto, passou, lá está, com o PCP, com o Bloco de Esquerda, com o PAN, com o PEV e com o PS,
a votar favoravelmente. Isto em 2017. Em 2019, nós temos uma outra alteração legislativa. Nós temos a regularização, mesmo com entrada irregular. Temos a presunção de entrada legal que é introduzida na lei. Isto foi a Lei 28 de 2019 e originou, mais uma vez, por projetos de lei do PCP, do Bloco de Esquerda e do PAN. Depois, 2023, temos a extinção do CEF. Mas a extinção do CEF já tinha sido votada na Assembleia da República em 2021. Quem é que votou a favor? Foi o PS, foi o Bloco de Esquerda e também a deputada Joacine Catar Moreira. Quem votou contra, já na altura, Iniciativa Liberal. E qual é o resultado de toda esta cronologia, todas estas alterações à lei que que têm vindo a ser aprovadas? É o caos, não é? Como referia a declaração do governo, mas também as notícias, obviamente, inúmeras notícias que têm surgido sobre o tema da imigração, da maior vulnerabilidade das pessoas que entram em Portugal, das condições de acolhimento destes cidadãos estrangeiros estarem-se a degradar cada vez mais, e depois é o caos, o total caos. Caos essencialmente administrativo, decorrente da extinção do CEF, mas, de acordo com vários especialistas na matéria, com quem tem produzido estudos, nomeadamente académicos, sobre este tema, caos que também advém destas alterações à lei que eu indiquei. Depois, e aqui eu queria me focar, como vos referi, regularização 2017 com uma promessa de contrato de trabalho. Depois, 2019, a regularização mesmo após entrada irregular em Portugal. O que eu quero dizer sobre isto é que esta figura da regularização em Portugal, Portugal tem um regime, neste momento, legal sobre a imigração que é bastante permissivo face ao contexto europeu. E eu tenho aqui três parâmetros. Por exemplo, tipicamente, os regimes de regularização são limitados no tempo. Temos o caso de Itália, mas temos o próprio caso português. Fomos olhar para trás, Portugal já fez regularizações de cidadãos que se encontrassem em Portugal, mas fez-o de uma forma circunscrita, em 1992, 96 e 2001. Segundo parâmetro, tipicamente, a regularização é individual e excepcional. É um case by case. Portanto, analisa-se o caso específico daquela pessoa. Por exemplo, é o que acontece na Irlanda, no Luxemburgo também tem esses regimes de regularização, case by case. Uma vítima de violência doméstica, cujo parceiro é que tinha o título de residência, enfim, esse tipo de situações de grande vulnerabilidade, serem feitas, poderem ser atendidas numa perspectiva individual. Portugal não. Portugal tem uma regularização geral e aberta a todos. Depois, terceiro parâmetro, tipicamente a regularização precisa ou tem como condição uma entrada prévia legal no território, no país. Por exemplo, Espanha também tem um regime de regularização laboral, mas contrariamente a Portugal, a entrada tem de ser a entrada anterior, a entrada no território nacional, tem de ser regular. Em Portugal não. E, portanto, isto leva, Portugal, em suma, o nosso regime de regularização não é nem limitado no tempo, não é excepcional e não requer uma entrada legal prévia. E depois isto é resumido pelo Jornal Expresso, numa notícia que tem, que diz só assim: Portugal é o único país com uma lei que permite um cidadão estrangeiro regularizar-se entrando como turista e fazendo um overstay, indo para além desse visto, e depois tendo um contrato de trabalho. É o único país, é essa a notícia do Expresso. E qual é o problema disto? E qual é o problema desta singularidade portuguesa neste tema? É que este regime, como nós temos atualmente, tem criado os incentivos errados. Leva estes cidadãos que entram em Portugal, por um lado, entram de uma forma irregular. Que é a nossa própria lei a dizer, vocês podem entrar de forma irregular, porque depois não interessa se descontarem para a Segurança Social, podem regularizar-se. Uma visão, enfim, até um bocadinho utilitarista dos cidadãos que entram em Portugal. Mas depois também cria um outro problema, que é incentivar a fenómenos de exploração laboral também. Eu aqui faço referência também a uma notícia do Público de há dias, que dizia que os cidadãos que se encontravam sem abrigo aqui em Lisboa diziam: eu vou aceitar qualquer tipo de trabalho, eu estou desesperado.
E porquê? Porque este sistema de regularização é esse o incentivo que cria. Entrem como quiserem, desde que depois tenham um contrato de trabalho e trabalhem durante 12 meses, se estão regularizados, podem ficar em território nacional. E isto cria estes problemas. E pronto, e é um bocadinho a introdução que eu queria Muito fazer. bem, é uma ótima introdução. Há aqui vários temas que podemos pegar. Antes de passar à Ana também para ela dar um bocadinho de input, eu queria alertar os participantes que, se quiserem fazer perguntas, vão escrever no chat para que depois eu possa fazer a leitura e passar para criarmos aqui uma dinâmica também. E até se houver alguma coisa que faça sentido interromper os oradores, por favor, vão-me fazendo. Ana, faça isto que o Pedro disse. O que é que podes acrescentar? Ora bem, este aspecto, esta nota final em que o Pedro tocou é uma nota crucial, quer a nível nacional, quer a nível da situação que vivemos na Europa atualmente. É a questão do incentivo à imigração ilegal. Porquê? Porque a legislação dos vários países, e mesmo sendo Portugal até mais permissivo, ou menos restritivo, para ser mais correto, do que outros países, nós damos sinais contrários. Os vários países europeus vão dando sinais contraditórios a pessoas que estão, enfim, que gostariam de ir para a Europa, porque veem na Europa a esperança de um futuro melhor que não conseguem nos seus países de origem, aliás, que é completamente barrada em muitos países de origem. E que é, por um lado, dizemos estas são as condições para se imigrar legalmente, não é? Mas se não cumprirem as condições, também não é certo o que é que vai acontecer. Tanto podem voltar para trás, como podem ficar no limbo, como eventualmente podem ter sorte e entrar, ou no caso português, aquilo que é um regime de exceção tornou-se mesmo uma solução permanente. Portanto, no caso português, nós ainda vamos mais longe e nós o que estamos basicamente, implicitamente a dizer é venham para Portugal, mesmo que entrem ilegalmente, se conseguirem aguentar durante um ano a viver em situações potencialmente desumanas, a arriscarem a ser explorados no contexto de tráfico humano ou simplesmente explorados a nível laboral, se conseguirem suportar isso, ao fim de um ano poderão ser, desde que contribuam para a segurança social, ao final de um ano podem ser, ver a vossa situação regularizada. Portanto, no caso de Portugal ainda é mais Pois é. acentuado este problema, não é? Mas quer dizer, aqui parece-me que é a questão fundamental. A discussão na Europa tem várias ramificações, uma parte tem a ver com a integração, há aspectos muito específicos de certas realidades, muito diferentes da portuguesa, por exemplo. França e Bélgica têm problemas com imigrantes e também problemas históricos com alguma da sua população imigrante. Portugal, por exemplo, não enfrenta. A situação no Reino Unido também é diferente, já fora da União Europeia, mas também, aliás, o Brexit teve muito relacionado com políticas de imigração. Mas, quer dizer, tudo parece-me que vai dar aqui. E o próprio Migration Act, Migration and Asylum Act, de que podemos falar mais à frente, em parte tem sido criticado por isto, que é, sim, resolve uma série de, ou encontra soluções e vai mais além do que até agora se tem feito, para responder a vários desafios da imigração dentro da Europa, mas não responde à questão fundamental que são os incentivos para vir arriscar a vida, estar às portas da Europa, seja em que condições for, porque há sinais contraditórios sobre a possibilidade de se poder entrar enfim, nestes países e, portanto, para pessoas que vêm de certos contextos, só essa esperança é o suficiente para usarem as poupanças todas das suas famílias, enfim, que vivem em condições já de si miseráveis, na esperança que um deles possa ter um futuro melhor. E isso sim é desumano. Atenção, não está aqui em causa esquecer completamente a realidade dessas pessoas, muito pelo contrário, a parte do mundo que tenta, através de organizações, ONGs, política internacional, uma série de abordagens que tenta resolver problemas humanos além das suas fronteiras, são normalmente democracias liberais no Ocidente.
e havendo mais receptividade desses países à colaboração com países ocidentais, essas ajudas podem existir e podem inclusivamente ter condições para entrar pela via legal na Europa. Nada disso está a ser excluído. Agora, nós temos uma situação de impasse nas fronteiras europeias, que é um problema que não tem tido solução, está a ser arrastado há décadas, e especialmente na última década, e é, aliás, sobretudo tudo isto e o facto de não se falar do assunto que tem alimentado o crescimento da extrema-direita. Vimos agora, e já estou a concluir, este avanço do Migration and Asylum Pact, do Pacto de Asilo e Imigração, peço desculpa, da União Europeia, que é um sinal, no fundo, de reconhecimento do tema, e eu acho que é uma tentativa de tentar estancar o crescimento da extrema-direita a tempo das europeias. Mas não está a ir de encontro à questão talvez mais preocupante. Vamos ver como é que corre. Sim, isso é verdade. O Asylum Act foi sem dúvida uma grande conquista, por mais defeitos que possa ter, ainda não. Acho que ainda é cedo para já termos grandes avaliações. Mas quanto a Portugal, sim, a situação tem sido preocupante. Há uma série de sistemas que têm criado estes problemas, como o Pedro e tu agora me demonstraram. Há casos também de pessoas que entram, e estamos pegando na Europa, pessoas que entram pela Europa conseguem vistos turistas mesmo de outros países da União Europeia e depois vêm parar a Portugal exatamente porque temos este regime de regularização permanente, passam aqui uns meses a contribuir para a Segurança Social e passam a ter autorização de residência. Nesse sentido, obviamente, a iniciativa liberal, além de uma concepção política, também tem propostas. Pedro, queres falar um pouco sobre isso? Nós no programa já apresentámos alguma coisa, mas como tens trabalhado na Assembleia, acho que podes dar aqui um input muito interessante. Sim, obrigado. Sim, eu ia referir a nossa proposta do programa eleitoral, que é uma das medidas da Iniciativa Liberal, uma das 6, que passou a constar também, neste ato um bocadinho pick and choose do governo da AD, mas também passou a constar do programa do governo. Portanto, é uma das medidas da Iniciativa Liberal que está agora no programa do governo e contende com a questão que eu já referi há pouco, das alterações que foram feitas à lei em 2017, fruto do projeto de lei do Bloco de Esquerda, e que tiveram 2 elementos. Acabou com a tal excepcionalidade da regularização, que eu já referi, mas depois, para além disso, aditou que essa regularização pode ser feita com uma promessa de contrato de trabalho. Isto para enquadrar um bocadinho aqui a questão e, em suma, são alterações, também, se tiverem interesse, um bocadinho mais de nerd jurídico, mas é do artigo 88 da Lei 23/2007 de entrada em território nacional. E, portanto, o que é que esta lei fez? Portanto, como eu referi há pouco, para além de a regularização em Portugal ser em qualquer altura, ser geral, e não ter requisito de entrada prévia legal, ainda se aditou mais uma coisa, é que essa regularização pode ser feita com uma promessa de contrato de trabalho. Qual é o problema? Como eu já referi, é a questão dos meios de subsistência, que o CEF entende que uma promessa de contrato de trabalho não garanta à pessoa a condição de meio de subsistência, que é também um outro dos elementos que nós fizemos constar do programa eleitoral, mas depois há um outro ponto, que é a questão das redes, infelizmente, de crime organizado, relativas à imigração, relativas à exploração laboral de cidadãos estrangeiros. E eu queria aqui referir um artigo do Diário de Notícias, de janeiro de 2024, é particularmente recente, eu só vou aqui mudar aqui a janela, só para ler o que o Ministério Público diz e afirma. Isto é um processo, é um inquérito, já se terminou a fase de inquérito, penso eu, portanto já houve acusação, se não estou em erro, mas a notícia do DN é: falhas na lei de estrangeiros facilitam tráfico de imigrantes. E o que é que o Ministério Público diz? O Ministério Público diz: as alterações à lei feitas em 2017 retiraram o caráter extraordinário da regularização, eles falam aqui de pedido de concessão de autorização de residência, mas é da regularização para esse efeito, e transformando num procedimento administrativo normal, desburocratizado e livre de controle, sem conseguir detectar as ilegalidades cometidas. Portanto, isto é o Ministério Público a afirmar isto. Portanto, a censurar de forma muito clara estas alterações à lei que eu referi na minha primeira intervenção, nomeadamente as que foram feitas em 2017.
E agora estamos num momento interessante. Acho que politicamente estamos num momento interessante porque temos, obviamente, uma nova reconfiguração da Assembleia da República. Eu já disse isto uma vez, nós agora corremos o risco das nossas propostas serem aprovadas, não é? Portanto, esse panorama político é distinto e, obviamente, temos aqui uma situação que vai ser interessante, porque esta medida consta do programa do governo. E, portanto, vamos ver se isto vai resultar, agora em termos parlamentares, se isto vai resultar aqui numa proposta de lei do governo. Em princípio, será o governo a ter essa iniciativa, mas também, obviamente, a Iniciativa Liberal pode apresentar o seu próprio projeto de lei sobre esta matéria. E, de um ponto de vista ainda preliminar, penso que passará por esta alteração a este tal artigo 88, e eventualmente que possa ser, que a regularização não seja totalmente eliminada, porque lá está, a regularização de quem está em Portugal de forma irregular, como digo, a Irlanda tem esse regime em situações de maior vulnerabilidade das pessoas que realmente, situações específicas, eh, pode fazer sentido e faz sentido, e aliás a versão originária da lei era isso que previa, e também eliminarmos é o número 6 do artigo 88, que estabelece esta presunção legal e que permite que um cidadão entre com um visto turístico e depois regulariza através desta via. Isto é uma coisa, por exemplo, que não acontece em Espanha e não me parece, título pessoal, que faça sentido termos aqui em Portugal. Só uma nota final, porque eu penso também que as minhas intervenções até agora foram mais um bocadinho no sentido de temos um regime muito permissivo, vamos de certa forma restringi-lo e eu queria também dar aqui um entendimento assim mais geral. Eu ia fazer aqui uma referência a uma intervenção que foi de um interveniente da Liberal International num evento que a Iniciativa Liberal teve no último sábado, se não estou em erro, precisamente para as europeias, em que ele estava a referir o processo dele de nacionalidade. Não me vou alongar muito, mas o que eu achei interessante foi que ele disse: eu era um cidadão estrangeiro, queria obter a nacionalidade e para mim foi digno porque as regras eram claras, as regras eram seguras, eu não dependia de uma decisão, de um micropoder na administração pública, eu tinha um manual, eu sabia perfeitamente o que podia fazer, de que forma podia fazer. E, no meu entender, não é isso que nós temos em Portugal. Nós temos regras sobre regras depois com exceções, temos aqui situações depois também administrativas, era isso que eu ia falar agora a seguir, que são um grave problema. Um estudante que entre em Portugal, um estudante estrangeiro, não consegue depois o agendamento para obter o seu título de residência. E isso é gravíssimo, obviamente. Portanto, para além destas alterações relativas que eu referi, o que parece-me ser relevante, não é a mim, parece-me, mas é uma das, por exemplo, das questões que nós temos no nosso programa eleitoral, que é a reforma dos serviços consulares para a emissão dos vistos. É um dos problemas que nós temos, porque até de um ponto de vista liberal, da pessoa procurar uma vida melhor, por exemplo, o visto de procura de trabalho seria uma ferramenta interessante, mas infelizmente, que ouvimos dos testemunhos das pessoas com conhecimento da matéria, este visto é pouco utilizado, porque é muito burocrático e as pessoas preferem entrar com visto turístico e depois regularizar-se com esta regularização permanente que existe. Mas lá está, assim não estamos a ter regras seguras, estáveis, com certeza jurídica para as pessoas e que também deem dignidade por isso mesmo. E, portanto, estou mesmo a terminar, reforma dos serviços consulares na emissão desses vistos, mas depois também a própria reforma, obviamente, depois dos serviços administrativos nacionais. Portanto, CEP acabou, agora a AIMA não está a conseguir proceder ao agendamento destes cidadãos. Isto não faz sentido, porque são cidadãos que entraram de forma legal em Portugal. Portanto, isto não faz sentido. E um dos pontos, do ponto de vista parlamentar, que nós já fizemos até na passada legislatura, mas penso que poderá ter aqui um interesse renovado, foi uma pergunta parlamentar que nós fizemos na altura ao Ministro da Administração Interna, da altura, o José Luís Carneiro, que era precisamente quanto ao processo de transferência dos trabalhadores e know-how que existia e consequentemente, do know-how que existia do CEF para outras entidades. Isto foi um processo muito caótico, foi uma pergunta que fizemos e penso que será algo para insistirmos para podermos fazer essa reforma administrativa aqui em Portugal. Sim, eu penso, agora pegando nessa última parte, acho que de facto é preciso também rever, da grande reforma do Estado que é necessária, mas o caso da extinção do CEF, como foi feita, também aproveitando aquele trágico caso, ah,
já não funcionava, tínhamos problemas de agendamentos, coisas de um ano. A AIMA, infelizmente, mantém muitos destes problemas, se é que não estão agravados. Depois temos o controle fronteiriço, que também vai sendo feito, mas coloca todos esses problemas. E como dizias e bem, a questão dos consulados também terem essa função e terem que fazer esse papel, nem sempre em condições que deveriam ter, mas também coloca aqui algumas questões, por exemplo, em termos de controle, porque no fundo temos boas leis, é fantástico, mas temos que as aplicar. E há aqui o Jorge Fonseca Dias faz aqui uma questão que eu vou transformar um pouco, mas exatamente quer do controle como trabalhadores, quer do controle de segurança, porque todo este controle tem a ver se as pessoas estão a cumprir ou não, se não há questões de segurança, também se coloca aqui a questão da entrada de alguma, quer dos grupos de tráfico de pessoas, mas também outro tipo de criminalidade. E este é um tema, e um bocadinho, Ana, aproveitando o teu repto de que temos que falar sobre estes temas para ah, não podemos deixar de falar deles e deixá-los nas mãos apenas de alguns partidos. Eu passo-te a palavra e como é que abordarias esta questão da transmissão, da segurança e do controle efetivo? O que é que poderemos ter em causa e como é que a iniciativa liberal pode pegar no tema da segurança associada à imigração e que dados, que dinâmicas é que gostarias de partilhar connosco? Estás mute. Estás mute. Desculpem, Sim. tive um episódio de infoexclusão agora, peço desculpa. Ora bem, eu até estava tentada também a responder a outra questão que aqui está. Vamos por partes. Já lá Eu vamos. até, só aqui para também fazer pegando no que o Pedro Petiz acabou também de explicar, nós no fundo temos três categorias de medidas para abordar esta questão. Uma tem a ver com o funcionamento dos serviços, que efetivamente tem vários problemas, sobretudo desde o desmantelamento do CEF. Outra tem a ver com as condições de entrada e outra tem a ver com as condições de regresso, de deportação, condições também peço desculpa, entrada e regularização, lá está, que o Pedro falou muito bem. Pronto, eu penso que esta questão do controle da criminalidade organizada, de organizações criminais, do tráfico humano, etc., no fundo tem a ver com o funcionamento dos serviços e é por isso também que é fundamental estes serviços funcionarem, enfim, para se saber quem é que está no país, em condições, há quanto tempo, em que residência, etc., para estes serviços poderem não só operar a nível nacional, como também articularem a nível internacional, sobretudo a nível da Interpol. Sobre isto, neste aspecto, acho que é mesmo fazer-se aplicar a lei e ter condições para fazer-se aplicar a lei, e tem muito mais a ver com fiscalização adequada, não é? Acho que do ponto de vista do quadro legal, e a iniciativa liberal neste momento está representada no Parlamento, não está no Executivo, do ponto de vista do quadro legal, há pouco mais a fazer, além de realizar os serviços para que possam funcionar efetivamente. Mas se me permites, Pedro, eu se calhar também aproveitava e dava aqui Sim, uma sim. breve resposta à questão do Daniel, que não querendo ler exatamente, mas se eu bem percebi, corrija-me se eu estiver enganada, tem a ver sobre a real situação, seja às portas da Europa, seja, enfim, das condições desta população que está em limbo, não é? E eu partiria aqui a questão em dois pontos. Uma coisa são as pessoas que estão às portas da Europa, e outra também são as pessoas que são alvo de extrema-direita, desculpem, de que são alvo do discurso de extrema-direita, que eu acho que até mais do que as pessoas que estão nas fronteiras, são as pessoas que já estão dentro de fronteiras. Por que é que eu digo isto? Eu até diria que é mais o discurso da esquerda, mais focado na situação dos refugiados, dos campos dos refugiados, da situação à volta portanto, que põe em causa a fronteira à volta da Europa, porque um paradoxo da nossa liberdade de circulação é para não termos controle de fronteiras cá dentro, acabamos por ter de aumentar o controle de fronteiras à volta da Europa. E, portanto, há uma parte, é muito mais foco do discurso de esquerda, essa situação, portanto, esses campos às portas da Europa,
e parece-me que o discurso de extrema-direita é de quem já entrou, não é? E, portanto, criticar muito, por um lado, a imigração ilegal, mas também a imigração legal e a receptividade a imigrantes, ora consoante a origem, por causa dos estereótipos, por causa de certos estereótipos religiosos e culturais, etc. E aqui dizer, também convém olhar para isto com um pouco mais de nuance. Por exemplo, no caso português, com notícias recentes, 31% dos imigrantes vivem em situação de extrema pobreza. É um valor muito elevado. Não é? Isto num contexto em que a pobreza, em geral, da população aumentou. É um valor significativo e é um valor que merece atenção, sobretudo de uma perspectiva de social, das condições em que estas pessoas vivem. Muitas de nós, aliás, é bastante visível, cada vez que se passa na Guarda do Oriente, vê-se aquela situação desumana. Tem havido mais notícias de outras zonas também, que estão, no fundo, a servir de abrigo aos sem-abrigo, não é? A população sem-abrigo efetivamente aumentou. Temos as situações de casas superlotadas nos centros urbanos, também com condições indignas. Temos a situação de pessoas que alugam uma cama por 300 euros e usam-na por turnos. Estamos a falar de pessoas que estão a trabalhar 2, 3 trabalhos, são extremamente mal pagos. Enfim, portanto, há aqui várias questões do ponto de vista social que sim merecem atenção. E aqui a questão parece-me que não é tanto se a extrema-direita está a exagerar algumas questões que sem dúvida exagera. A questão é estamos mal servidos se o único discurso que há é o da extrema-direita, porque isto de facto são questões sociais que merecem discussão. Se vamos receber estas pessoas, e eu acho que é a opinião generalizada, inclusivamente da extrema-direita portuguesa, que teve que mudar o seu discurso nestas eleições, muita gente não reparou porque o discurso já estava normalizado da parte deles ou associado à parte deles, e portanto eles não precisaram bater muito nessa tecla. Mas o André Ventura teve em várias instâncias a necessidade de esclarecer o público de que não era contra a imigração. Porquê? Porque ele sabe muito bem que este país, economicamente, não sobrevive sem imigrantes, mas muitos dos seus eleitores são de um setor que precisa muito de imigrantes, designadamente na agricultura. Não é só a agricultura, é a construção, é o setor do turismo, setores economicamente enfim, que têm grande peso na nossa economia e, portanto, lá está, o problema não é a imigração. O problema são as condições em que as pessoas entram no país, há um aumento repentino da população imigrante, tem de haver condições para os receber. E eles têm que saber com que regras é que contam para não termos situações em que os mais vulneráveis, que já vêm dos países de origem em que também eram já dos mais vulneráveis, sem os seus direitos reconhecidos, sem condições, etc., chegam aqui à espera de serem tratados de acordo com os valores que o soft power europeu e ocidental projeta ao mundo, não é? E depois são novamente explorados, habitam novamente em condições indignas, na expectativa de um futuro melhor, de chegar a outro país europeu, de ganhar mais e de realizar um futuro à altura do ideal europeu. Sim, é isso mesmo. Ao fim e ao cabo, é a questão da dignidade da pessoa humana. Também aqui tem que ser aferido dessa forma. E também por causa da dignidade da pessoa humana, e talvez também nos temas, infelizmente, nos últimos anos temos sofrido muito, a questão dos refugiados políticos, essencialmente, mas económicos e bélicos. Eu vou aproveitar aqui o repto que o Pavel Elizarov colocou, que ele pede-nos para falarmos um pouco sobre os vistos humanitários. E Pedro, sendo certo que nós estivemos aqui a falar da questão do visto económico, da entrada e da regularização económica e da imigração económica, muito importante num país com um problema demográfico e fiscal da segurança social, nós sabemos, a questão é que nós também vivemos e somos um país de valores. A democracia liberal, como a Ana fala, é um conceito que nós temos, que valorizamos, e, portanto, podias falar sobre o visto humanitário e como é que a iniciativa liberal tem abordado a questão dos vistos humanitários? Sim, obrigado. Eu gostaria, não sei se será possível, mas eu penso que o Pavel
Depois eu posso deixar parte da minha intervenção, eu corto a minha intervenção a meio e depois o tempo pode ficar para o Pavel, porque eu penso que ele quer ser ele a referir Eu o passarei, sim, tema sim, 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 e a mas descrever, depois se calhar passas a palavra a seguir a mim, farei isso. eu Será enquanto uma amigo. honra ter o Pavel Claro, aqui. obviamente, não é? Quer dizer, quem sou eu? Exato. Pronto, mas pronto, mas desse tema específico eu posso fazer só esse enquadramento do programa eleitoral, depois o Pavel pode colocar a questão e falamos aqui um bocadinho. Nós temos uma das nossas propostas eleitorais, é precisamente para a emissão de vistos através dos serviços consulares, por questões humanitárias, por requerentes de asilo. Isto, como é que isto surge? Isto é uma coisa que o Parlamento Europeu já tem pedido, porque há aqui, digamos, um gap, um intervalo, aqui um espaço que não é regulado pela lei europeia. E, portanto, é uma questão que está dependente dos Estados nacionais e da discricionariedade dos Estados nacionais. E a nível europeu isto já tem vindo a ser falado. Aliás, no Migration Pact, uma das alterações que é feita é que vai um bocadinho neste sentido, é que os Estados-membros recebam refugiados que já foram reconhecidos como refugiados em países terceiros. Portanto, esta ideia que o requerente de asilo não tem de ir às portas da Europa e não tem de fazer, obviamente, a travessia perigosa para o fazer, pode fazê-lo num país terceiro e depois requerer asilo para vir para a União Europeia. E, portanto, existir essa possibilidade. E porquê é que esta questão também surgiu? Isto correu um bocadinho do trabalho parlamentar também, de uma pergunta parlamentar que também chegamos a fazer ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, se não estou em erro, foi relacionado com as juristas afegãs. As mulheres juristas no Afeganistão, elas sofrem perseguição pelos talibã, são assassinadas, houve casos de juízas a serem assassinadas às portas do Supremo Tribunal, e o que é que aconteceu? Essas juristas afegãs, esse grupo de juristas afegãs, foi requerer asilo junto à Embaixada Portuguesa em Islamabad. O que acontece? A Embaixada nem sequer as recebeu. Portanto, isto de facto é um mecanismo legal que já existe, obviamente que existem situações sensíveis, até de um ponto de vista diplomático, não é? Quer dizer, que podem ser colocadas por esta possibilidade, mas obviamente são pessoas que estão a ser perseguidas, que estão a ser, podem ser assassinadas, como o caso aqui deste grupo de pessoas, e Portugal, lá está, com os seus também compromissos internacionais da Convenção de Genebra, também com a tutela, a defesa dos direitos fundamentais, que é um princípio liberal, portanto, devia e podia consagrar isso na sua legislação. Concretamente, não sei muito bem como é que podemos fazer isso, mas certamente há a possibilidade de o enquadrarmos, e pronto, e penso que seria um caminho, e pronto, e dou a palavra ao Pavel, gostaria de ouvir o que ele tem para nos Pavel, dizer. boa. Tens que ativar o som. Então, olá, boa noite. Muito obrigado. Vou tentar ser Nice. rápido. Sim, realmente é uma questão importante porque agora, por exemplo, vou dar um exemplo de jornalistas em perigo que não conseguem voltar para a Rússia, jornalistas independentes. Eles, em princípio, têm direito ao asilo, mas para pedir asilo eles precisam de entrar em Portugal com visto português. Por exemplo, como eu, há 10 anos, eu entrei como visto turista que eu consegui em Moçambique e foi muito difícil porque estando em Moçambique eles esperam que eu seja residente de Moçambique e precisava em princípio de voltar para a Rússia para pedir visto, que não foi possível, mas consegui felizmente. E muitos não conseguem. Então o que eles fazem? Eles entram com vistos humanitários emitidos pela República Tcheca, Polônia, porque em vários países já existe este tipo de visto humanitário. Na Alemanha, na França também existe. E então eles entram e alguns pedem asilo. E ali não é sempre fácil pedir asilo, porque ali tem muitos processos noutros países. Então eles optam por chegar a Portugal e aqui, mesmo pedindo asilo, eles são recusados porque entraram com visto de outro país. E há um acordo de Dublin que não permite isto. Uhum. Então, eles optam por aproveitar uma situação desregularizar aqui em Portugal, eles conseguem ficar e mesmo sendo ilegais, eles conseguem regularizar a situação como qualquer outra pessoa, conseguindo dinheiro ou trabalho ou então algum mesmo trabalhando online.
eles conseguem depois um título de residência. E, e também não é sempre fácil, porque sabemos que está o processo sobrecarregados, muitas pessoas, com este caos de imigração, eles estão com muitas dificuldades e ficam anos à espera da decisão. E por isso eu acho que se agora o Pedro falou a proposta lei sobre restringir a imigração, acho que seria bom, ao mesmo tempo, apresentar uma proposta de lei para vistos humanitários, para, de um lado, restringir para uns e apoiar os que queremos realmente aqui em Portugal. E não sei se a melhor forma apresentar da iniciativa liberal ou tentar pressionar o governo para fazer isso, mas seria bom trabalhar nisso. Obrigado. Obrigado, Pavel. Muito bom input. Sim, há sempre aqui um equilíbrio. Nós às vezes falamos tanto mais só da imigração económica, esquecemos toda essa dimensão. Eu para já não tenho mais perguntas. Eu não sei se querem acrescentar alguma coisa, Pedro, Ana. Sim, a dizer, em reação a isto, quer dizer, tem a ver com a questão dos consulados, não é? Que funcionam muito mal. Aliás, parece que há todo um mercado negro a ser desenvolvido. Temos aqui um pedido de esclarecimento da Momento, sim, Margarida. do visto humanitário. Sim, que o Pedro, sem dúvida, até responderá em termos técnicos melhor do que eu. Sim, Mas sim, desculpa, só respondendo, desculpa ter interrompido. Não, é só para não, dizer, não, força. o visto humanitário é, ao invés de ser um visto de estudante, um visto para exercício de atividade profissional, é um visto que tem como pressupostos o facto da pessoa ser um requerente de asilo e, portanto, ser alguém que se qualifica como um refugiado. Portanto, isso depois teria de ser uma análise individual, case by case, mas depois seria alguém que está a ser sujeito a perseguição, precisa fazer parte de uma determinada minoria étnica, orientação sexual, etc. E, portanto, aí seria essa apreciação que seria feita nos serviços consulares portugueses e seria depois emitido o visto para a vinda para Portugal. Seria nesses termos. Desculpa, Ana, força. Não, eu já tinha concluído, estava só a reforçar que é de facto uma questão grave do funcionamento dos nossos consulados, que aliás tem alimentado outro tipo de problemas, como o mercado negro da obtenção de vistos, que é, enfim, depois o facto estes problemas depois, ao não resolverem esses problemas, surgem outros e a questão vai tornando-se muito mais complexa do que ela é à partida e é mais uma razão pela qual também o debate demasiado extra simplificado que temos atualmente, e polarizado e caricaturado, não permite sequer ter uma discussão sobre estas outras situações também muito graves e desumanas, lá está. Sim, Temos temos aqui algumas aqui questões. algumas participações. Artur Paes. Boa noite, Artur. Como estás? Tens de tirar o... Espera. Ok. Já me estão a exatamente. ouvir? Já. Ok. Então, Vamos lá Artur. ver. Eu não conheço a legislação, não conheço casos particulares e acho que as partes humanísticas da imigração já foram aqui abordadas. O que eu queria, e tenho pensado um bocado nisto, é este modelo imigratório que temos em Portugal, eu pessoalmente acho que está em vias de esgotamento. Que, na verdade, ele assenta em quê? Num envelhecimento populacional e correlativo à redução da oferta de mão de obra, ele assenta na imigração jovem, na procura de empregos e de boa remuneração lá fora, e ele também assenta numa facilidade no acesso a múltiplos e variados subsídios, eventualmente complementados com incursões na economia paralela. Ora bem, isto atrai o quê? Atrai imigração relativamente estável para colmatar a oferta de trabalho, especialmente em setores tais como a construção civil, comércio e distribuição, turismo e agricultura, e também atrai a imigração em trânsito para um país comunitário devido à tolerância nas entradas e estadias, que aliás aqui já foi abordado. Quais são as vantagens? O aumento da rendibilidade de alguns setores da mão de obra intensiva, o robustecimento do financiamento da segurança social, também já foi falado,
o benefício do comércio e distribuição, com mais consumidores, colmatar a redução da natalidade e imigração, permite a paz social, atendendo à proveniência geográfica de boa parte dos imigrantes que não são naturais de regiões especialmente problemáticas, como no norte da África. Mas este esgotamento está à vista. E dar-se-á quando? Dar-se-á quando os contributos líquidos da comunidade se reduzirem progressiva e previsivelmente. E também se se der a redução do alto nível de tributação incompatível com a tendência para a descida da despesa pública. Nessa altura, obviamente que a situação será muito diferente. A fragilização deste modelo de imigração poderá originar o regresso ao mercado de trabalho de desempregados oficiais, entre aspas, e de outros que neste momento obtêm rendimentos de outra forma. Luta pela ocupação de postos de trabalho. E isso é muito complicado e muito importante de nós podermos prever alguma coisa em relação a isso. E depois poderá surgir um processo de xenofobia que neste momento ainda não passa de verbalização partidária sem grande repercussão na opinião pública. Eu acho que temos que começar também a tentar equacionar qual vai ser o futuro modelo de imigração, quer da Europa, quer de Portugal, em casos muito concretos. E isto acho que poderá levar a algumas grandes transformações e mesmo, digamos, uma certa simpatia que neste momento existe da população portuguesa em relação aos imigrantes. Eu, pessoalmente, acho que eles são uma peça fundamental, mas poderá, eventualmente, num futuro, virar uma parte da população contra esses imigrantes, fazer, digamos, uma ideia bastante complicada. Portanto, eu acho que é importante não só vermos o sistema, enfim, o modelo migratório e imigratório, neste caso, que existe em Portugal, mas como é que ele poderá existir atendendo, digamos, às questões europeias, atendendo, digamos, a uma diminuição dos fluxos que nos são dados e que nos são disponibilizados pela comunidade europeia e que, obviamente, depois se vão repercutir na nossa mão de obra. Portanto, eu acho que também era importante avançar em relação, digamos, a equacionar, digamos, como é que nós pensamos que efetivamente isso poderá evoluir. E isso era a minha intervenção. Muito obrigado. Sim, obrigado, Artur. É uma questão interessante, envolve aqui vários temas, realmente a reforma do Estado, e também uma dinamização da economia. Acho que a tua pergunta até coloca outra questão, mas que a entrada dos estrangeiros e a imigração stricto sensu, temos uma imigração lato sensu da própria manutenção e renovação das autorizações de residência, que já vai um bocadinho além do que nós temos andado aqui a abordar. Não sei se algum dos nossos convidados quer abordar um pouco isso também. Ana, Pedro? Força, Pedro. Posso? Não, eu ia só abordar um tema que foi referido pelo Artur, que é a questão da segurança social, realmente a questão das contribuições líquidas, não é? E o Keynes dizia, in the long run we're all dead, não é? E in the long run a questão da comunidade imigrante vai ser, na segurança social, é neutro. Portanto, é o que é referido por alguns, nomeadamente, se não estou em erro, o anterior vice-presidente do Instituto de Segurança Social. Porquê? Porque, obviamente, entrando num momento em que se fazem parte da população ativa, têm essa contribuição líquida nesse curto e médio prazo, mas depois, a longo prazo, começando a beneficiar desse estado social, a coisa acaba por se equilibrar. Pronto, e só duas referências, de facto, relativamente a isso, porque até a nível europeu há dois documentos, há uma declaração da Comissão Europeia já há muitos anos, em que a própria Comissão Europeia diz, do ponto de vista demográfico, porque foi um dos pontos que foi aqui referido, a questão da natalidade, obviamente, mas que, do ponto de vista demográfico, e aqui num contexto já europeu, da União Europeia, porque a União Europeia, Portugal, é dos países mais envelhecidos, mas é um problema do mundo ocidental, mas concretamente... É o que mais rapidamente está a envelhecer. Portugal. Exato, pronto. E a própria Comissão Europeia dizia que a imigração não é uma solução, lá está, de longo prazo
para a questão da natalidade. E também o Comitê das Regiões, também uma declaração mais recente, também afirmou isso mesmo. Portanto, de facto, vai depois haver essa tensão, precisamente devido ao Estado Social, não é? E essas, depois, e a utilização desse Estado Social, de forma obviamente legítima, mas há essa questão. Porque agora, contrariamente, tem sido sempre esse. Mas olhem as contribuições para a Segurança Social. Mas há um momento em que isso já não vai suceder, em princípio, não é? E, portanto, vai ser um tema de futuro. Penso que sim. Ana, Sim. Há tanta coisa que eu poderia dizer em relação à tua intervenção, Arthur, mas vou partilhar sobretudo o que estava a pensar, que é, lá está, este tema, quando nós começamos, o tema da imigração, quando nós começamos a pensar, quanto mais pensamos a percebermos como ele se liga a tantas questões estruturais que devemos estar a debater. E tu tocaste aí numa fundamental, que é a questão da demografia. Vamos lá ver, se nós tivermos aqui um olhar mais de floresta e não da árvore, sabemos perfeitamente que estamos a atravessar uma transformação, uma revolução mesmo tecnológica com repercussões a vários níveis, não é? E uma grande fatia desta revolução social, que é consequência da mudança drástica dos nossos modos de vida, de que são principais beneficiários, olha, os países que puderam beneficiar do liberalismo e do capitalismo, mais cedo do que outros, é a transformação demográfica que tem repercussões. Perguntavas tu há pouco, Arthur, no fundo, qual é o modelo acertado, não é? E a verdade é que, por um lado, é altamente insuficiente e nem se pode dizer que há um modelo pensado atualmente. O que há é evitar pensar num problema e empurrar com a barriga. Isto tem a ver com um outro problema das democracias liberais, especialmente em períodos de grande transformação, que é o curto prazismo ou o short termism. E, portanto, o incentivo para os governos é não resolver as questões de médio e longo prazo, é sempre sim resolver pequenas questões que os eleitores sintam para poderem mantê-los no poder. E, portanto, vamos adiante com a barriga. Ninguém quer tocar neste problema que ninguém sabe exatamente como resolver. Mas a verdade é que o problema vai muito além da imigração. É um problema demográfico. Eu tendo a achar, não sendo especializada no tema, mas do pouco acompanhando, que isto irá, a questão demográfica, obviamente, irá estabilizar até certo ponto e faz algum sentido. Quer dizer, antigamente as pessoas tinham muitos filhos, mas a esperança média de vida era muito menor. Era muito frequente uma família com muitos filhos, um terço sobrevivia e vivia até mais tempo, que mesmo assim era menos tempo do que a esperança média de vida atual. E mais, ter filhos na altura não implicava encargos. Aliás, era visto como uma forma de garantir a sustentabilidade da família quando os pais fossem mais idosos. Já não é o caso, é o contrário. Aliás, nós vemos, não é só o facto da natalidade estar a diminuir, é a fase de independência na idade adulta está cada vez mais atrasada. Então, em Portugal é um caso alarmante, é quase aos 30 anos que em média se sai de casa dos pais. Mas não é o único país. O retardamento a sair da casa dos pais acontece em cada vez mais países. E isto com uma população ativa menor, pelo menos nascida no país, e, portanto, isto gera imensos problemas que não estão a ser devidamente debatidos e não estão a ser devidamente respondidos. A tua pergunta é, de facto, muito complexa, e gostaria eu de ter uma resposta simples para ela, mas direi pelo menos isto. Por um lado, sem dúvida é um debate que não está a ser tido com a devida seriedade a nível público e tem de ter, mexe com segurança social, mexe com olha, o que nós propomos para flexi-segurança, etc. O próprio mercado de trabalho está em completa transformação. Esta questão dos subsídios, muitos deles são armadilhas de pobreza, que é outro aspecto que também não é devidamente falado. Não é pelos subsídios que alguém vai emigrar para cá. Os subsídios são miseráveis, coitadas das pessoas que dependem deles. Pior ainda é para terem aquela ajudinha, muitas vezes não podem ter um trabalho normal, por exemplo, não é? Portanto, temos que repensar os incentivos todos para as pessoas poderem iniciar a sua vida mais cedo, iniciar a vida familiar para quem tiver esse projeto mais cedo. E nada disto é incompatível com a imigração. E já agora aproveito, e desculpem, estou a falar há um pouco de tempo, mas vou tentar acabar brevemente.
aproveito para responder a mais uma questão do Daniel, que é como é que incentivamos mais imigração. Poderia desconstruir a pergunta em vários aspectos, mas vamos colocar a questão assim. No fundo, se nós tivermos as reformas estruturais que precisamos, se tivermos uma economia devidamente com os incentivos certos, em que quem tem projetos que podem acrescentar alguma coisa tem condições e não enfrenta sistematicamente obstáculos à sua resiliência e consegue contribuir para o avanço da sociedade, gerar emprego, etc., especialmente numa altura de tanta transformação, em que no fundo estamos todos expectantes para ver como é que vão ser os novos postos de trabalho criados, muitos vão ser eliminados, o que é que poderá surgir para os substituir. É mesmo, não poderia ser mais urgente ter um conjunto de reformas estruturais. Eu sei que é muito característico do discurso político falar de reformas estruturais e vender reformas estruturais, mas chegámos a um ponto em que elas são mesmo inadiáveis, quer dizer, porque estamos mesmo, e é a sensação generalizada que existe, a chegar a um ponto de saturação, ainda por cima com desafios que não esperávamos ter, as gerações atuais, vivas, não esperavam viver. Uma guerra, acabámos de ter uma pandemia, temos tecnologias que nem sequer sabemos bem que repercussões é que vão ter em todos os aspectos das nossas vidas. E, portanto, sim, é preciso repensar o sistema de acordo com a nossa demografia. E se esse sistema, com o mercado a funcionar, com regras claras, com um Estado de Direito e com instituições credíveis, a imigração, no fundo, é uma resposta àquilo que o mercado procura. Se houver procura, se houver oportunidades para imigrantes, e já agora imigrantes não são sempre trabalhadores, também são empreendedores, também são empresários, também são pessoas, também são reformados, etc. Muito bem. Não havendo, o incentivo desaparece. E penso que isto ajuda a responder à tua questão também, apesar de mais sucinta, bastante complexa, Daniel e Artur. Muito bem, também acho que é, sem dúvida, vocês resumiram muito bem algumas das possíveis respostas ao Arthur. Eu tinha aqui mais duas pessoas, mas que entretanto baixaram as mãos. Não sei se querem voltar, se querem dizer alguma coisa. Se Não não, desistam, não desistam. exatamente, não desistam. Porque senão acho que já estamos aqui há uma hora e temos um bocadinho de tempo contado. Poderíamos passar aqui dias a falar, sem dúvida, até porque há várias ramificações que vamos aqui soltando, pegando um pouco aqui no que a Ana dizia, a questão do Estado Social, as reformas estruturais que temos que fazer. Até ouvi há poucos dias um podcast, o 45 Graus, em que o Alexandre Afonso mencionava que as restrições às migrações começam com a criação do Estado Social, quando começa o Estado a ter que dar prestações sociais às pessoas, é aí que se começa a falar da necessidade de restringir a transferência de pessoas. Portanto, a verdade é que o mundo está a mudar. Este é um tema muito caro, é um tema que mexe com muitos valores, quer do ponto de vista humanitário, quer do ponto de vista económico. E acho que é muito importante que nós, na Iniciativa Liberal, e em Portugal e na Europa em geral, agora que vamos começar as eleições europeias, era bom que se falasse de Europa e política europeia, que é muito importante, e não só discutirmos que o governo quer o fundo europeu, etc. Mas realmente falarmos da Europa, pensarmos cada vez mais de forma ampla, precisamos de grandes soluções. O mundo é cada vez mais do que uma questão internacional, é transnacional. As nossas vidas laborais, pessoais, são todas elas dependentes desta realidade internacional, desde o computador que estamos agora a utilizar, aos amigos que temos, aos livros que lemos. Portanto, é muito importante que façamos esse tema e temos aqui então Margarida Pousar, uma última oportunidade para falar. Força. Tens de tirar o microfone. Margarida? Sim, já me ouvem? Tá, agora sim, que força. tinham-me bloqueado a voz. Aqui Bom, tem liberdade para falar. eu há pouco levantei a mão porque eu não percebi o que é que consistia o visto humanitário, e uma vez que nós, na nossa lei, temos o visto de voluntariado, não sei se será idêntico ou não, mas como pela explicação que me tinham dado,
eu deduzi que era idêntico ao visto de asilo, portanto fiquei sem perceber o que era o visto humanitário, porque se é idêntico ao visto do asilo, não faz sentido ter um visto humanitário e um visto de asilo. 2 em 1, não sei. Portanto, o erro pode ser meu que não conseguia alcançar o que é que era. Mas em todo o caso, agora, reportando agora, quanto a mim, a imigração é bastante, um problema bastante complexo, mas acho que compete ao Estado, ao Estado, ou seja, ao decisor político, o que é que quer, se quer uma política controlada, se quer uma imigração controlada ou se quer uma imigração como ela está. Se quer como ela está, não se mexe na lei, não se faz nada. Nós somos um partido liberal, defendemos a livre escolha, mas às vezes há escolhas que têm que ser limitadas, não é? Pronto, era só isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Já me podem cortar o pio. Pedro, queres explicar, clarificar? É uma questão de terminologia, mas ou de nome só, mas se quiseres. Sim, foi referida a questão do visto de voluntário, não sei se percebi bem, mas penso que será distinto, não é? Portanto, este será um visto, eu concedo que ele já exista não existe, pois, entre o visto turístico. Sim, é o visto de asilo, sim. Nós estamos a chamar Pois é, um de. visto de Sim, asilo, sim, um visto de sim, exato, é asilo, uma questão de visto terminologia, humanitário, sim. a condição de acessibilidade seria a mesma. Visto de asilo, se calhar está-se a referir, porque é o regime de Dublin que o próprio Pavel referiu, é o país em que a pessoa chega, existindo um requerente de asilo, nomeadamente num aeroporto, por exemplo, ou que seja, chega ao aeroporto e faz esse pedido, eu concedo que depois esse visto possa ser denominado de visto de asilo como referiu. Aqui o ponto é que essa emissão desse visto não tenha de ocorrer mediante chegada no território nacional, mas possa ser feita num país terceiro através dos serviços consulares. Portanto, aqui o ponto, chamando visto de asilo ou visto humanitário, sim, eu penso que as condições serão as mesmas, mas a distinção é o sítio onde é concedido. Jorge Fonseca Dias, também aqui um regresso para nós podermos falar. Por favor? Deixa-me ver se está ok, se preciso fechar. Estás em mute? Olá? Agora sim, pode forçar. Então, obrigado Pedro e obrigado Ana. O que eu queria vos dizer é o seguinte, eu sou português, de 1976, os meus pais vieram de Cabo Verde e tiveram Portugal como a sua nação, graças ao Papa João Paulo II. O que eu vos queria perguntar é o seguinte, que é, acham que deveriam vir mais pessoas como eu ou não? Como assim, pessoas como tu? Pessoas que, por alguma razão, pela nação de Portugal ou por uma outra razão, foram designadas como pessoas da nação. Peço desculpa, Pedro. Pessoas como eu ou os meus pais foram designadas como pessoas referentes à nação. Não sei se percebi muito bem. O que é que queres dizer com pessoas referentes à nação? Ou seja, designadas pela nação de Portugal como pertencentes à nação. Peço Naturalizados. muito. Sim, que tenham tido a nacionalidade. Naturalizados. Obrigado, Pedro. Sim, 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 sim. Que são nacionais, que obtêm a cidadania. Essa, eu já passo aqui a palavra. Essa é uma questão que também é subjacente, eu diria que é um segundo grau relativamente à imigração, e quando as pessoas que não são não seriam tradicionalmente o português típico, mas que por viverem aqui ou por outras condições, acabam por ganhar a nacionalidade. Isso também é um tema muito importante, exatamente como a última ratio da integração, diria eu. Mas acho que a Ana poderia responder a alguma coisa. O que é que achas? Seria possível Então, no fundo, responder está aqui, Ana? relacionado com a questão da lei da nacionalidade, não é? Sim. Pronto, a posição da iniciativa liberal
em relação à lei da nacionalidade, não, penso que ainda hoje eu falava disso com o Pedro Petis, que era, houve de facto uma proposta de alteração, mas tinha a ver com a idade, em que se podia pedir, em que se podia, enfim, ter direito ao pedido de nacionalidade. É uma questão de facto relacionada, mas para já não há propostas da Iniciativa Liberal para mexer, além dessa questão, desse detalhe, para mexer na lei da nacionalidade. Mas também houve a questão dos judeus sefarditas, de origem sefardita, enfim, de ligações, que no fundo criou alguma exceção aos critérios de atribuição da nacionalidade. Mas enfim, eu diria que em geral não tem a ver, não sei se estou a responder bem à questão, mas em geral não é uma questão em que não é por aí que nós achamos que a lei deve ser mudada, e lá está, numa perspectiva liberal, a abertura a pessoas por diversas, queiram vir trabalhar para Portugal, estejam naturalizadas em Portugal, sejam quais forem as circunstâncias que os trazem a querer vir para Portugal, não há por princípio nenhuma objeção a isso, muito pelo contrário. A única questão é sempre condições claras de legalidade e a efetiva aplicação da lei, com serviços a funcionar para esse efeito, e que as pessoas possam, seja qual for a sua situação, enquanto imigrante, enquanto residente, enquanto naturalizado, seja em qual o estatuto que tiver, enquanto cidadão, possa ser reconhecido enquanto tal e fazer valer os seus direitos. É na clandestinidade, é nas situações de ilegalidade que as pessoas ficam mais desprotegidas, e isso para um liberal também é problemático. Portanto, a questão vai sempre parar aí. Não sei, Pedro, se queres acrescentar mais alguma coisa? Eu tinha mais uma nota para dizer em relação ao que a Margarida perguntou, mas passo a palavra para já sobre esta questão. Eu posso. Não, por acaso estava aqui a pensar e o sistema de Dublin já referi também, era aqui os apontamentos um bocadinho que eu tinha. Pronto, portanto, força, Ana, força. Passa. Pronto, então em relação àquilo que a Margarida disse, é só dizer, portanto, colocaste a questão entre ter ou não imigração controlada, não é? Algo assim. Ou ter o sistema que temos, como se só houvesse essas duas alternativas, não é? Ou temos imigração controlada ou temos o sistema que temos. Depende do que é que queres dizer por imigração controlada, não é? E normalmente imigração controlada é utilizada com uma certa conotação, mas ninguém sabe exatamente o que é que quer dizer. Evoca assim umas ideias de autoridades nas ruas a apreender pessoas que trabalhadoras e vulneráveis e que simplesmente ousaram vir em busca de uma vida melhor, não é? E nem uma coisa nem outra, quer dizer, esse é o nosso ponto precisamente. Há todo um intermédio que não é discutido, há todo um conjunto de circunstâncias com o envolvimento do setor económico e MNE. Pronto, lá está, ok. Então isso pode ter a ver com aquilo que eu brevemente mencionei mais cedo, que é, ou não sei, por acaso acho que se calhar não cheguei a falar, que é, por exemplo, o sistema australiano tem o sistema de contingentação, não é? Em que, no fundo, identificam-se setores económicos que precisam de mão de obra e o próprio Estado ou os serviços do Estado acabam por ser mediadores para trazer essa mão de obra para o país, imigrantes, não é? Pronto, isso foi uma solução que nós, ao compararmos vários sistemas, também avaliámos, e é de certo modo idêntico ao sistema que havia antes do governo da Geringonça, não é? Portanto, havia esse passo que era preciso dar com o intermédio dos serviços públicos. E isso também não funcionava muito bem. E reconhecendo também o estado dos serviços públicos em Portugal, seria difícil a implementação, porque basicamente estaríamos a dizer às empresas que se quiserem contratar, ainda por cima empresas
que atualmente aquelas que precisam de mão de obra mais barata acabam por empregar temporariamente, sazonalmente, mas a falar da área do turismo, da construção, da agricultura, e portanto teriam de entrar em contacto com os serviços do Estado, com os serviços públicos, etc., administrativos, para no fundo fazer estes anúncios de emprego, não é? E poderem trazer contingentes de imigrantes para essas áreas, depois com compromissos, etc. Parece-me bastante complexo e parece-me, além de adicionar um nível de complexidade de difícil execução, sim, eu sei, há alguns defensores dessa posição. Pronto, nós avaliamos, como também, por exemplo, a questão da língua, da aprendizagem da língua ser uma condição que nós também não nos parece que faça muito sentido, até porque nem faz muito sentido. Ninguém se lembrou de, por exemplo, exigir dos alemães e dos ingleses que aprendam português. Portanto, era só basicamente encontrar condições. Diz. Não, desculpa, só a nota, mas esses são línguas da União Europeia, nós também temos algumas limitações, não é? Sim, tudo bem, mas Sim, a questão sim, é. sim, concordo com o princípio. Sim, desculpa Sim, pronto. interromper-te. Não, Força, não, e força. tens imigrantes, ok? Por exemplo, sim, está bem, percebi o ponto. Mas, enfim, a questão é o que é mais praticável e o que é que, no fundo, alcança o objetivo aqui principal, que é as pessoas, portanto, lá está, não havendo oposição à imigração em si e sendo favoráveis a que as relações entre potenciais empregadores e potenciais empregados sejam o mais ágeis possíveis para ir ao encontro daquilo que a situação de cada organização precisa no momento, para permitir essa flexibilidade, pareceu-nos mais adequada uma solução como o conjunto de medidas que nós propomos, que permitem, no fundo, garantir que há condições de entrada no país e de estadia no país dignas, e que há também serviços a funcionar para fiscalizar o cumprimento dessas condições e, na eventualidade de não serem cumpridas, que, no caso de se justificar, pode haver regularização, mas não pode ser automática ou permanente como temos atualmente, e deve haver também formas dignas das pessoas que estão em situação irregular de regressarem à sua terra de origem. E, portanto, parece-nos que isto vai ao encontro daquilo que é a necessidade dos diferentes setores económicos de obterem a mão de obra que procuram, sem intervenção adicional do Estado e dos serviços, e acautela a questão das condições em que estas pessoas vivem em Portugal e depois também estão vulneráveis a várias violações dos seus direitos humanos. Nem sequer estamos a falar enquanto cidadãos, enquanto residentes, enquanto imigrantes. Estamos a falar de direitos humanos. Exatamente. Muito bem, já começa aqui algumas pessoas a terem que sair. Eu vou passar-vos assim um bocadinho a palavra para tentar encerrar, como a Ana acabou de falar. Pedro, gostarias de dar uma última palavra sobre o tema? Sim, posso dar para finalizar. Pronto, parece-me que realmente o que só em jeito de conclusão, toda esta legislação que foi sendo aprovada foi a tentar resolver um problema que vem a montante. Ou seja, estes mecanismos de regularização permanente, todas estas alterações legislativas, em suma, são uma resposta de sacudir a água do capote, que o Partido Socialista, especialmente, é bastante bom a fazer isso, que é não temos uma administração a funcionar, os agendamentos são um 31, então vamos aqui tornar esta regularização e esta entrada e estada em Portugal mais fácil através da lei. Mas parece-me que realmente essa resposta não foi a melhor. Vamos ter, lá está, de resolver os problemas a montante, os problemas dos estudantes que querem fazer um agendamento e ligam 300 vezes e quando alguém atende é dizer que tem de ligar outra vez porque não há vagas, quer dizer, isto não faz sentido absolutamente nenhum e temos de reformar, não é? E, portanto, penso que tem de haver este esforço em paralelo para, lá está, termos regras mais certas, mais seguras, com maior dignidade e podemos acolher os cidadãos estrangeiros que querem vir para Portugal também da melhor forma.
Obrigado, Pedro. Ana, Posso dar uma resposta breve aqui à Margarida, só porque foi. força, sim. No fundo, Margarida, a questão, as duas, tanto aquilo que me pareceu que tu propuseste como solução, como aquilo que nós propomos, depende do mesmo problema, que é, de facto, sem serviço a funcionar, seja quais forem, o regime pode ser o mais acertado, não, o problema não fica resolvido, não é? E ela foi muito crítica do desmantelamento do CEF e a forma como foi feita. Queremos que, basicamente, as funções do CEF voltem a estar devidamente atribuídas e a funcionar para que, seja qual for a solução, funcione, não é? Porque atualmente simplesmente, desde a atribuição de vistos, à fiscalização de quem está no país, etc., muitos dos problemas decorrem do simples facto dos serviços não funcionarem, mas além disso há um aspecto legal, não é? E, portanto, temos que distinguir a questão de termos serviços que funcionam e que têm os poderes necessários para desempenhar as funções necessárias para aplicar a lei, mas depois há outra questão que é a própria lei, não é? Havia um problema da própria lei que nós propusemos resolver. Não nos pareceu que a via da contingentação, que era adicionar uma camada de burocracia e de envolvimento do Estado, àquilo que neste ponto básico o Estado ainda já não consegue desempenhar com o fracasso dos serviços administrativos, era complicar mais a situação. Portanto, achámos que este era um bom equilíbrio. E em todo o caso também mais compatível com a visão liberal, que é de menor interferência e permitir, no fundo, às partes encontrarem aquilo que é a melhor solução para si. O que não podemos ter é estar a dar sinais contrários a pessoas que estão desesperadas, a viver noutra parte do mundo, muito mal informadas, muito provavelmente a serem convencidas por redes de tráfico, convencerem as respectivas famílias a abdicarem de tudo que pouparam ao longo da vida para financiar a sua ida com o risco da sua vida, para depois aqui chegarem e viverem nas condições em que estão a viver e sujeitarem-se a outro tipo de risco e violação de direitos humanos. Isso é que é uma questão que tem de ter resposta imediatamente, e isso é aplicando-se a lei com serviços a funcionar e com uma lei que efetivamente dá resposta a este flagelo que vivemos atualmente. Muito bem, obrigado, Ana. Sendo assim, sim, concordo com isso. E para encerrar o tema, este é um tema fascinante, que me interessa do ponto de vista profissional, pessoal e agora também político. Acho que passa mesmo por aí. A imigração é um tema muito complexo. Há mil e um temas que poderíamos ter falado hoje que não foi possível, porque o tempo é curto. Desde questões fiscais, de segurança, defesa, economia, mas acho que pegaria no que a Ana disse. E sim, é preciso reformar um Estado e reformar a economia. Permitir que haja uma verdadeira estrutura liberal para que o tema da imigração possa ser abordado como deve ser. Legalidade, mas liberdade dos agentes, da economia, de quem vai e de quem fica. Eu agradeço a vossa presença, agradeço a participação, partilhem o vídeo quando tiver e, por fim, gostaria muito de agradecer ao GCL por nos ter desafiado a aqui estar hoje a falar sobre o tema e por ter trazido para a mesa este tema tão importante da nossa sociedade nos próximos anos. Muito obrigado, então, uma boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigado. Obrigada a todos.